me chamo Kelly Botti, sou ginecologista e obstetra aqui na cidade de Gramado. E hoje convidei a minha amiga e colega de profissão, a Aline, para a gente conversar sobre parto humanizado. Aline, te apresenta. Oi, sou a Aline Machado, sou doula e educadora perinatal aqui na região de Gramado, Canela. É um prazer estar aqui mais uma vez contigo, amiga. Que bom, obrigada. Gente, vamos falar um pouquinho sobre parto humanizado, porque virou moda, né? Uma modinha, né? Virou moda, mas tem moda que é boa, né? Tem moda que é boa. Mas, gente, quando a gente fala em parto humanizado, a gente tem que primeiro saber que, assim, ele foi mercantilizado no Brasil, esse termo, né? Então, tem muita gente aí achando que apagar a luz e colocar uma playlist para extrair cirurgicamente um bebê é parto humanizado. E não é. Tratar a mãezinha como uma retardada, sendo só fofinho, não é parto humanizado. Postar fotinho fofinha do bebê não é parto humanizado. Dizer que fez o parto da paciente já mostra que o profissional não entendeu nada ainda sobre o que é o parto humanizado. Mas é muito complicado pra gente que trabalha com parto tentar explicar para algumas famílias, né, que vêm já de uma cultura mais cesarista. Porque o parto, a gente não tem garantias no parto normal, né? A gente não deveria nem ter que chamar de humanizado, né? É parto normal. Parto humanizado não deveria ser uma escolha da paciente. Todo mundo devia ter um parto humanizado, né? O parto humanizado não precisava carregar esse nome se ele não tivesse sido tão medicalizado por nós médicos mesmos, né? Mas acabou precisando ter esse movimento de humanização para melhorar a assistência. Então, acho que o nome ficou um pouco, digamos assim, em mau uso, mas a gente precisa usar porque, enfim, ainda tem muito profissional dando uma assistência que não é humanizada. Quando a gente fala em humanizado, o parto humanizado, ele se baseia numa tríade, que é fisiologia, segurança e protagonismo. O que é fisiologia? O profissional que te assiste nesse parto, ele tem que realmente acreditar na fisiologia do parto. Porque o parto, ele é um evento fisiológico, né? Assim como respirar, evacuar, urinar, né? O parto, a paciente vai parir, isso é um evento dela, né? Mas é um evento fisiológico, é um evento familiar, não é um evento médico. Mas o profissional que trabalha com parto humanizado, ele realmente tem que acreditar naquilo. Mas mesmo assim, dando uma boa assistência, né? E eu acho que não só acreditar, mas às vezes conhecer. Parece uma coisa até assim, ai gente, como que o médico não vai conhecer? Às vezes não conhece tão bem quanto funciona, porque parece que na prática, às vezes a gente vê que não tem tanto conhecimento de como funciona aquele evento, porque a gente ainda vê muitas coisas que a gente sabe que vai contra a fisiologia daquele momento ali, né? Uhum. Que para aquele momento não funciona, mas o médico ainda orienta que se faça algumas posições, né? Algumas formas da mulher fazer, formas de aplicar. A Aline tá falando de litotomia, puxo dirigido, enfim, né? Eu tô tentando ser tolida aqui, né? Mais delicada, mas é isso, né? Mas é que assim, o parto, ele foi feito para dar certo. Na grande, imensa maioria das vezes ele vai dar certo, desde que ninguém interfira nele, né? O outro pé dessa tríade é a segurança, né? O parto, ele tem que ser baseado em evidências científicas, como a gente fala aqui, né? Ele tem que ser bem assistido, o profissional tem que estar vigilante na ausculta fetal, né? O parto humanizado nem de longe é um parto sem assistência. O parto humanizado é um parto que realmente é bem assistido, ou pelo menos deveria ser bem assistido, né? Então não é só aquela coisa, quer parir? Tá bom, pode parir. Fica lá sozinha, nunca mais tem ausculta, né? Não se sabe como é que está aquele bebê. Quando já ouvi, tá? Infelizmente posso dizer que já ouvi coisas do tipo, quando tiver no expulsivo, tu vê que tem uns puxos, aí me avisa. E nesse período todo não se teve ausculta. Não é também seguro, né? Segurança nenhuma, né, gente? Porque o médico tá lá justamente para interferir, né? Quando necessário. E aí, então, o parto humanizado nem de longe é parto, quer dizer, ou é sinônimo de parto no meio do mato. Claro que não, né?
O parto humanizado, ele até pode ser um parto domiciliar, desde que seja bem assistido. Muito seguro né? também, Aqui no Rio Grande do Sul, os médicos são impedidos de fazer assistência de parto domiciliar, né? O parto domiciliar, quando ele é uma opção para paciente, ele é assistido por 2 enfermeiras, né? Que tem um material ali que, em tese, pode prestar, né? Uma assistência, pelo menos o básico ali, se tiver alguma intercorrência, né? Então, muito cuidado com quem opta pelo parto domiciliar. Ele é uma coisa legalizada, sim, mas ele é só feito por enfermeiras. Mas nunca pode ser uma enfermeira, né? São 2 enfermeiras. Uma para cuidar da mãe e outra para assistir o bebê, enfim, né? E jamais somente com uma doula, né? Não. Esses dias uma mulher me procurou e tal, gestante, o sonho dela é ter um parto domiciliar. E aí a primeira coisa que eu questionei, já escolheu equipe? Quem vai ser a tua equipe? E ela ficou assim, tem que ter equipe. Sim, amor. Parir sem assistência técnica jamais, né? Então, sim, faz parte da humanização prestar segurança para aquela gestante, né? A gente sabe que, obviamente, o parto, quando foi levado para o hospital, diminuiu a mortalidade. Sem dúvidas. Então, que bom, diminuímos a mortalidade. Mas interferimos negativamente também nesse parto, medicalizando ele, né? Então, a minha residência médica foi uma residência muito, assim, com um ensino muito tradicional, muito ortodoxo, em que nem se ouvia falar em humanização, né? A gente realmente limitava a paciente no leito, deixava em NPO, em nada por oral, né? Sem comer, na grande maioria das vezes. Eram feitas episiotomias sem necessidade real. Passávamos, às vezes, fórceps para aprender, né? Então, realmente, não era o melhor dos cenários, né? Mas o parto, ele, desde os primórdios, ele acontece, né? Então, a gente tem que acreditar nele, né? E aí entra a base o terceiro pé aí dessa tríade, né? Do parto humanizado, que é o protagonismo. Então, a gente realmente tem que entender que o parto é da mulher, é dela, não sou eu que faço parto, né? Quem tá fazendo é ela. E que todas as decisões têm que ser compartilhadas com essa mulher. Então, eu não posso, agora eu vou usar ocitocina. Eu vou conversar com essa paciente primeiro, né? Eu não vou agora dizer, não, já demorou muito tempo, vamos para cesariana, né? Até porque hoje em dia a gente sabe que a gente não tem um limite de tempo. Enquanto o bebê e mãe estão bem, né? Enquanto é feita uma vigilância, né, uma ausculta fetal adequada, a gente pode sim aguardar, enquanto ambos estão bem, né? Mas todas essas decisões, elas têm que ser compartilhadas. Sim. Principalmente com a mulher, né? Com certeza. Então, quando a gente fala em parto humanizado, como eu disse, a gente está falando em parto normal. Todo parto deveria ser assim. A gente não precisava usar esse nome, né? Sei lá, vamos usar o nome de parto adequado, parto respeitoso, né? Parto ideal. Parto normal, né? Enfim. Deveria ser, né? Deveria ser assim. A gente é triste, na verdade, a gente precisar colocar um nome para que seja atendido de uma forma adequada, né? Mas infelizmente é assim, né? E aí, por isso que aí, lá no primeiro episódio a gente tava falando que quando tu pensar assim, eu quero ter um parto. E aí, como tá muito disseminado esse termo, eu quero ter um parto humanizado, né? Não basta só querer. Dizer, eu quero, vou contratar, né, o obstetra tal, vou contratar uma doula. Se essa mulher não se preparar, não entender o que realmente é, né? Porque tem coisas muito interessantes que acontecem com a gente, mulher, no puerpério. E o que acontece com a gente lá no parto, às vezes no puerpério a gente não absorve, passa 6 meses, eu sei por experiência própria. 6 meses a gente não absorve, tem coisas do meu parto que eu fui entender que realmente aconteceram 1 ano depois. Muito louco, gente. Que foi cair assim, sabe aquela expressão, caiu a ficha mesmo? Assim, Freud explica, né? É uma forma de proteção provavelmente. Já é um momento super turbulento ali, né? E eu fui só entender coisas do meu parto 1 ano depois. Então tem que ter esse preparo de entender o que realmente é parto humanizado. Eu vou te dizer que, assim, hoje em dia, pouca gente me procura para cesárea, né? Mas a grande esmagadora, a maioria das pacientes é parto normal, porque a gente pega fama, né, na cidade, falei, cidade pequena, então todo mundo se conhece. Mas, às vezes, a gente tem que convencer o casal, né? Quando eles chegam lá, a gente tem que convencer.
E por que a gente está do parto, atentar ao parto normal? E por que a gente está falando sobre isso aqui? Não é porque está na moda, não é porque a gente quer viralizar. A gente está falando isso aqui porque, infelizmente, as nossas estatísticas são muito ruins ainda, né? A nossa estatística, a nossa taxa de cesarianas, ela ainda é muito alta e a gente sabe que a nossa assistência de pré-natal é mal feita, né? Faltam informações para essas pacientes no pré-natal, porque normalmente uma mulher bem informada, ela não vai escolher uma cesariana eletiva, né? A não ser que ela tenha questões muito pessoais, né? Vai ser muito difícil, né? A grande maioria das pacientes quer tentar, pelo menos, né? E muitas vezes a gente... Então é por isso que a gente está discutindo, porque a gente tem que continuar lutando para que os pré-natais sejam mais bem feitos, melhor feitos, né? E para que as pacientes realmente tenham informação de qualidade dentro dela, para elas poderem lutar por um parto mais adequado. Ou humanizado, ou ideal, exatamente, ou respeitoso, enfim. O interessante é que não se fala muito dos riscos de uma cesárea, né? As mulheres têm uma falsa impressão de que o mais seguro é uma cesárea, né? É porque o parto normal ele não tem garantias, né? Por melhor que aquela paciente esteja preparada pro parto normal, eu não posso garantir que ele vai acontecer, né? A paciente pode ter feito fisiopélvica, a paciente pode ter expulsado o epinô diversas vezes, em todas as posições. A paciente pode estar alinhadíssima com a equipe, mas pode ser que não dê certo, né? Então, essa ausência de garantias numa sociedade como a de hoje, às vezes faz com que algumas optem pela cesariana, né? Mas a gente, enfim, sabe que essa natureza do parto não nos permite garantias nenhumas, então a gente tem que aceitar que às vezes não vai dar certo, né? E tá tudo bem, tá tudo bem. Eu sempre falo para as pacientes que a gente não quer parto, a gente quer filho, né? Principalmente. A gente não quer parto, né? A gente quer principalmente o filho, né? E a mãe bem, né? No final. Então, assim, se no final das contas tá todo mundo satisfeito, tá todo mundo bem, teve uma cesariana com uma justificativa, né? Essa paciente foi bem informada, ela entendeu por que ela tá indo, né, para uma cesariana, ou por que ela tá indo para uma ocitocina, né? Muito raro, mas às vezes precisa, né? Aí ela vai estar mais tranquila em relação a tudo aquilo lá, né? Exatamente. É uma coisa que eu tenho trabalhado também com elas, né? Porque a gente gosta muito e se prepara muito pro sim, né? Que vai dar tudo certo e tal. Mas às vezes não dá. Eu falo, né? Tem aquela frase linda que mulheres sabem parir e bebês sabem nascer. But shit's happen, né? Um monte de merda pode acontecer no meio do caminho. Então é importante a gente estar, digamos assim, preparada para qualquer complicação. Podem acontecer e tá tudo bem, desde que mãe e bebê tenham um término bem ali, ok, culminou ali com bebê bem, mãe bem, gente, tá ótimo. E eu sempre falo também que uma mulher nunca sai perdendo em se permitir entrar pelo menos em trabalho de parto. Nunca sai perdendo. Mãe e bebê sempre desfrutam ali de benefícios. Só por passar pelo processo de trabalho de parto, às vezes vai terminar numa cesárea. Mas que bom se foi uma cesárea bem indicada, por necessidade, e não porque ela marcou a data, porque ela não teve conhecimento, né? Porque realmente, quando as mulheres conhecem como pode realmente ser, porque aquilo que tu falou ali no início, de como eram os partos assim que foram, né, hospitalizados, isso ainda respinga até hoje, né? Então, mulheres da geração das nossas mães, por exemplo, que experiências que elas tiveram. Minha mãe não teve parto, né? Teve 2 cesáreas e ainda assim sofreu diversas violências obstétricas. A minha avó, por exemplo, já teve quase todos em casa. Então, nunca se ouviu falar dela que parto era ruim. A minha avó, inclusive, disse que ficou 3 dias parindo um. Coitada. Né? Imagina! E pra elas, tinha outra opção? Não tinha. Então, pra elas estava tudo certo. Minha mãe também foi submetida a uma cesariana. Disseram que era mecônio. Né? Nasci fazendo merda, mas... né? Então, mas eu fico imaginando assim, e eu sempre digo, algumas famílias já chegam assim, a gente quer muito tentar e tal, mas a nossa família é totalmente contra. A minha mãe diz que parto é horrível e tudo mais. Às vezes eu tenho que falar assim, olha... Pergunta como foi a experiência da tua mãe, a experiência da tua mãe? E digo ainda mais, talvez a experiência dela realmente tenha sido horrível. Porque imagina entrar no hospital sozinha pra parir, porque parceiro, leido, acompanhante, essas coisas são recentes, né? Não é como
nem queria ficar junto. Isso era um evento coisa de mulher. O homem nem fazia questão de ficar junto. Ia beber, comemorar, fumar charuto, quando né? nascer avisa, né? Então, aí ficava sozinha. Aí, como tu mesma falou, era um protocolo, né, que se seguia. Então, deita lá, não pode comer, não pode beber. Não pode gritar. Não pode gritar, né? Porque na hora de fazer, né? Essa semana eu pedi pra uma gritar, né? Tu lembra? Eu amo. Mulher grita, solta essa leoa aí que Eu é vi muito que ela melhor. tava muito contraída. Né? Grita, Ai, vai abrir, grita. amor. E eu amo contar pra elas que, gente, não é fiasco gritar, não. Sério? Ai, mas eu me imagino... Assim, tá se imaginando parindo uma lady, né? Não, gente, mulher tem que parir como leoa, né? É mulher, a gente tem que soltar o que precisa. Então, assim, as mulheres não podiam. Era realmente uma experiência ruim. Era a gente gosta de grito, a gente gosta de cocô. Nosso olho, inclusive, brilha quando a gente vê um cocôzinho. Porque a gente sabe que tá no expulsivo, tá quase saindo. Bem pertinho. Né? Não tem problema, a gente não tem nojinho. Não há nojinho aqui. Então, assim, às vezes eu falo assim, amor, tu vai ter que acolher a tua mãe, porque ela realmente teve uma experiência terrível. Nenhuma mulher merece parir dessa forma. Mas pensa que a experiência que tu pode ter é totalmente contrário. É muito diferente do que a mãe teve, a tia teve. Sabe que eu tive uma paciente que... É raro, mas eu tive uma paciente que eu sacava que ela não sorria muito nas consultas, assim. Ela já tinha tido 2 partos. E um dia ela me disse assim, nossa... Ela tava fazendo físio com uma querida amiga minha também. E aí... Eu até depois falei pra físio. Falei, olha, a gente tá lascada, a gente vai ter que se esforçar. Ela disse assim, nossa, esse parto com tudo que eu tô fazendo tem que ser o melhor de todos. Botou a expectativa lá nos céus, né? Porque ela tava fazendo físio que ela nunca tinha feito, né? E, enfim, ela tinha saído da cidade dela pra vir pra cá, pra consultar comigo, enfim. E aí, minha filha, no final das contas, aquela mulher pariu lindamente. Acho que ela nunca foi tão bem tratada, né? Num parto. E, bom, a família ficou apaixonada por mim. A mãe dela, com 70 anos, falou que tava louca pra parir comigo. Tadinha. Ela me contou depois, ai, doutora, até minha mãe tá querendo parir contigo agora. Ela não tem útero, mas ela disse que tá querendo parir contigo. Não vai rolar, mas tudo bem. Então, assim, a única vez que eu vi aquela mulher realmente feliz e sorrindo pra mim foi na consulta de revisão. Que legal. Porque eu acho que ela ficou ali meio que duvidando, sabe? O tempo todo. Eu não sei. Não sei. Pode né? ser bom mesmo? Será? Será que essa mulher não tá só me enrolando? Vai chegar na hora, vai querer me cortar, vai querer me amarrar, vai querer botar ocitocina, né? E não. Então pode acontecer. Eu tive também uma outra paciente que virou doula. Logo depois do parto dela, que eu tenho umas fotos que a gente fez há muito tempo atrás, lá no consultório. E algumas, realmente, as pacientes estavam em litotomia, né? E aí ela me disse assim, depois que ela ganhou, né? Que foi tudo certo. Ela voltou assim, eu fiquei, olha, realmente, quando eu vi aquelas fotos na tua recepção, paciente em litotomia, eu não levei muita fé. Não botei muita fé. Eu falei, amor, que bom que tu me deu esse insight, eu preciso trocar as fotos. Atualizar. As fotos são muito antigas, mas eu não vou trocar, né? Eu vou atualizar, vou colocar umas outras lá pra galera entender que... Evoluiu, né? Melhorou. É muito legal ver a evolução. Porque a gente melhora como profissional também, né? A gente não sai da faculdade ou da residência igual o profissional que a gente é. Bom, eu tenho uns 17 anos de obstetrícia já, contando com a residência. Então, obviamente, que eu não sou mais a mesma obstetra que eu fui no passado, né? E que bom, né? Pior é se a gente continua do mesmo jeito, achando que tá fazendo melhor e, na verdade, né? Não. Mas, enfim, são coisas que a gente vivencia e que faz valer muito a pena, né? O nosso trabalho. Faz. Tem experiências que nos marcam. Eu sempre falo assim, uma coisa que eu peço de verdade, eu peço assim a Deus que nunca me deixe normalizar ver um nascimento, porque é uma coisa incrível.
ver aquela mulher parindo, ela superando aquela fase. A gente sabe que tem uma fase que toda mulher acha que não vai dar conta. Quase, né? tem umas que não passam por essa. Tem umas que não passam, já acompanhei algumas que aguentaram ali assim, ó, e não nem sequer disseram, acho que não vou dar conta. Brinco. Às vezes a gente arrega, né? Mas tem umas que não arregam em momento nenhum. E não arregam, sabe? Até dá uma xingadinha ali e tal, mas não arrega. Mas a maioria arrega. Eu sempre preparo elas. E a equipe tá lá pra ajudar, exatamente. Então, é lindo de ver aquela mulher, a satisfação dela no depois, no conseguindo, no bebê no colo. Então não dá pra normalizar uma coisa dessa. E não dá também, e aí esse termo humanizado que a gente gostaria que não precisasse utilizar, mas a gente precisa utilizar, entra também para ter esse olhar realmente de delicadeza e de olhar único para cada mulher. Cada mulher vai ter as suas necessidades no parto, cada mulher merece ser olhada com respeito, com individualidade. Então, até essa coisa de, às vezes, um profissional chegar e dizer, mãezinha, ai, parece que tá infantilizando tanto aquela mulher, menosprezando ela assim, cara, a mulher acabou de fazer um negócio extraordinário. Né? A última vez que eu ouvi isso, alguém chamando uma enfermeira, chamando a mulher, aquele mulherão que tinha acabado de parir. Cara, a vontade que eu tenho de dizer, tu viu o que ela acabou de dizer? Mãezinha, caramba mesmo. Ela não tem nada de mãezinha. Muita gente não fala por mal, né? Mas, cara, não custa nada dar uma olhadinha ali no nome dela, né? Enfim, é chato. Eu uma vez fui fazer uma sessão de fotos e fui chamada de mãezinha. Achei tão... Nossa, quando ela me chamou de mãezinha, eu falei, cara, eu tô pagando caro isso aqui. Podia pelo menos decorar meu nome, gente. Que isso? Mas ok, tudo bem, né? Mãezinha, mãe. Mãezinha, caramba! Dizer, então, fala, filha. Não, né? Eu tinha um colega que me chamava de guriazinha. Cara, guriazinha, sério? Tudo bem. Mas aí a gente vai aprendendo, né? Que as mulheres merecem respeito nos mínimos detalhes. E quando a gente fala no protagonismo da mulher, né? Que tudo tem que ser discutido, é justamente por isso. Tem questões de religião, tem questões de criação. A pessoa, né? As pessoas são únicas, então a gente tem que individualizar cada parto, né? Porque depende, enfim, crenças, religião, histórico de violência, às vezes, né? Verdade. Enfim, é um olhar único para cada parto, né? E tem que ser, né? Tem que ser, merece que seja. Merece. E a gente sabe que aquele momento ali marca pro resto da vida. Aquele bebê só vai sair aquela vez. Uma vez só, gente. Eu sempre tento lembrar elas disso. Pode ser que daqui a um tempo tu queira ter outro filho? Pode, mas é outro filho. Não vai, esse bebê nunca mais vai nascer. Trabalho de parto, gente, às vezes algumas me falam assim, mas sério, pode durar 10, 20 horas. Gente, mas vai acabar. Vai acabar. Então, é uma vez só que tu faz aquilo. Merece ser vivido com toda a intensidade que traz. A gente não pode enganar elas também, né? Dizer que vai ser lindo. Eu sempre falo assim, parto... Mentira, a gente engana. Às vezes a gente dá uma enganadinha. Passa. Às vezes tem a placenta. Às vezes tem a placenta ainda pra nascer. Às vezes fica um pouquinho dolorido ali. Mas a gente fala que assim que nascer... Às vezes precisa levar pontinho, normal, gente. Mas não precisa de episiotomia. Não precisa. Né? Porque tem evidência científica para isso, né? Assim, eu já expliquei aqui, né? Minha formação foi ortodoxa, foi bem tradicional. Então, eu pratiquei muita violência obstétrica no início da minha formação sem nem saber que era violência. A gente achava que estava fazendo por bem, né, gente? Os médicos não é porque eles eram maus que eles deixavam as pacientes sem comer ou fazia toda aquela sequência ali de enema, tricotomia, soro, era o que se aprendia, né? A gente achava que era melhor, mas aí tu começa a te questionar, né? Opa, mas enfim, por quê? E é tão fácil, né? Era só ter se questionado antes, mas às vezes falta alguma coisa. E a maternidade me ajudou também a entrar para esse lado da humanização, porque eu comecei a me questionar, mas isso que eu tô fazendo para elas é o que eu quero para mim? Gostaria de passar, né? Eu queria isso, será? E aí eu comecei a ter um olhar mais acolhedor, de mais empatia, né? Nem todo mundo nasce com uma empatia lá nas alturas, eu realmente não. E a maternidade me ajudou muito nisso, assim, me tornou um ser humano muito melhor, né, gente? Porque tem que ser, né, gente?
Tem que Se não envelhecer melhorar, melhorando e ter filho e tem que melhorar, né? Por favor, né? Se a maternidade não transforma alguém, aí fica meio... Aí só a morte transforma. Aí fica meio sem solução. Maternidade tem disso, né? Tem dessas. Eu, na verdade, não consegui ter os meus partos normais, os meus 2 filhos ficaram pélvicos. Pra quem não sabe, pélvico é quando o bebê fica sentadinho, né? Na primeira gestação da Maria, eu até pensei, eu vou ter outro filho, tudo bem, né? A gente nem pensou em fazer grandes manobras para fazer virar, porque, enfim, eu achava que, ok, o destino me colocou aí dessa forma, vamos encarar uma cesariana. E foi uma cesariana relativamente tranquila e tal, eu tive tanta dor na apojadura que acabou depois percebendo que, na verdade, aquilo foi um engurgitamento mamário bizarro, fora do padrão, mas que evitou eu ter a dor da barriga, né? Na segunda gestação, novamente, meu filho ficou pélvico. Sentou de novo. A galera meio preguiçosa. E não mexiam muito também, né? Tem várias teorias do porquê que eles podem ter ficado sentados, enfim. E eu tentei de tudo pra fazer virar aquele menino, porque eu realmente... Eu até achava que eu fosse ter mais filhos, mas eu passei muito mal na segunda gestação, então eu finalizei a segunda gestação tendo certeza absoluta de que eu nunca mais engravidaria. E acabou que fiz de tudo pra tentar virar ele, fiz acupuntura, fiz yoga, fiz fisiopélvica, enfim, eu tentava rotar ele durante os exercícios, acabei não indo pra versão cefálica externa porque eu realmente fiquei com medo do quanto elas iam ter que forçar ali, então achei melhor não. E acabei indo pra mais uma cesariana. Foi frustrante? Inicialmente foi, né? Mas depois não, porque, enfim, quando a gente tem uma cabeça boa, a gente tira de letra, né? A vida é isso, né? É frustração, no meio de frustração, no meio de alegria, e vamos lá, né? Não é só coisa boa. Eu tava com meu filho no colo, né? Saudável. Ele nasceu, apesar de ambos terem nascido de cesárea, foi uma coisa assim, eles nasceram muito bem. E eu só ficava assim, gente, eu não acredito que nasceu tão bem assim, nasceu de cesárea e nasceu tão bem. Deve ser o karma, né? Eu brinco, né? Deve ser o karma. Deus, assim, me botou 2 pélvicos, mas ele fez eles nascerem bem. Então tá bom. Tudo ótimo, a conta fechou da melhor forma possível. Eu tô satisfeita. Mas a segunda cesárea doeu muito mais, assim, muito mais, porque eu amamentei a minha filha até a metade da segunda gravidez, então o leite já tava ali, né? Mas a cesariana em si doeu muito. Eu fiquei 10 dias tomando analgésicos, de 6 em 6 horas. Eu tive muita dor, porque eu tinha filha mais velha também pra cuidar, né? Então, gente, é uma cirurgia, né? É uma cirurgia cheia de riscos, enfim, obviamente. Anestésico, cirúrgico, sim, né? O bebê, ele não nasce tão bem como um bebê que nasce de parto normal, né? Ainda mais uma cesariana eletiva, em que ele não deu start ainda no trabalho de parto, né? A chance do bebê fazer uma disfunção respiratória é muito maior. Então é por isso que a gente luta. A gente luta aqui, a gente está falando sobre o parto humanizado, porque a gente quer melhorar essas estatísticas. Em relação ao parto pélvico, a gente sabe que o parto pélvico é possível. Poucas são as equipes no Rio Grande do Sul e no Brasil todo, que fazem a assistência, né, adequada, porque as nossas escolas aqui no Brasil realmente não ofereciam muita assistência. Chegava pélvico, já ia para cesárea. Eu acho que é uma realidade que está mudando, né? Mas, enfim, na minha formação eu não aprendi a fazer assistência, então eu não me sinto apta e também nem me senti segura para tentar, né? A gente sabe que o parto pélvico é um parto que pode ter mais desfecho negativo, enfim, e a equipe tem que estar muito alinhada e sabendo manejar o parto pélvico, né? Então, para mim, não foi uma opção. Mas eu sei que daqui a pouco alguém vai falar que pode parto pélvico, e a gente sabe que pode, né? Pode, gente. Pode. Então, quem quiser, vai atrás de uma equipe treinada, né? Mas a gente tem que bancar também os riscos, né? Como tudo na vida. Então é isso, né? Hoje a gente falou de parto humanizado, acho que a gente explicou bem pra vocês que parto humanizado não é parir na banheira, não é parir no mato, não é domiciliar, não é com playlist. Parto humanizado tá baseado em fisiologia, segurança e protagonismo. E a tua equipe tem que estar alinhada com isso. Não pode só querer vender o peixe. Tem que realmente fazer uma assistência adequada para o parto, né? Então tá, gente. Obrigada, Aline, por mais essa. Beijo, gente. E até o próximo vídeo.